Como entender o uso do véu pelas mulheres da igreja? Irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta do irmão Filomeno, e ele perguntou a respeito do véu. Como entender as passagens de 1 Coríntios 11, quando fala que as mulheres devem usar o véu? Antes de iniciar, não se esqueçam dos recados aqui embaixo, se inscrever no canal, dar um like pra gente fortalecer a pregação do Evangelho aqui do YouTube e as outras coisas que vão estar passando aqui também. E antes de abrirmos a palavra, os pedidos de oração de hoje, a irmã Maria Lourdes pediu oração pela família, pela vida financeira e sentimental. Então, possamos estar orando pela irmã Maria Lourdes. A irmã Inês Guido pediu oração pelo Gilberto, que está internado com Covid e não está bem. Então, possamos estar orando pela recuperação do Gilberto, que ele possa se recuperar desse vírus o quanto antes. E a irmã Terezinha pediu oração pela família e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Amém? É muito bom ver quando nossos irmãos agradecem a Deus, porque Deus tem nos dado muitas e muitas bênçãos diariamente. E orar também pela família da irmã Terezinha. Vamos lá, pergunta do irmão Filomeno. No capítulo 11, em 1 Coríntios, parece que o apóstolo aconselha as mulheres a usar o véu. Como entender isso? Então vamos lá abrir nossas Bíblias, vamos primeiro ler o texto, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 5. 1 Coríntios 11, verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Só para, no vídeo de ontem eu citei uma possível incoerência da Bíblia, vamos olhar também outra curiosidade. Vamos lá, Gênesis, marca 1 Coríntios 11, que a gente vai voltar. Vamos lá em Gênesis, capítulo 38, verso 15. Deixa eu marcar aqui com a fita, porque senão um dedo vai sair. Gênesis, capítulo 38, verso 5. Aqui, verso 15, desculpa. Gênesis 38, verso 15. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Ela havia coberto o rosto, ela havia usado um véu, e ele a teve por meretriz por usar o véu. Então a gente vê aqui duas posições distintas, né? Paulo falando para a mulher usar o véu, e aqui em Gênesis a gente vê que Judá vê uma mulher cobrindo o rosto e entendeu que ela era uma meretriz, uma prostituta. Como entender então o uso do véu na Bíblia? Vamos ler o verso 5 novamente. 1 Coríntios 11, verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Aqui é um ponto importante que a gente vai ver. Porque é como se estivesse com a cabeça raspada. Isso daqui é importante porque isso nos mostra algo cultural dentro da igreja de Corinto, dentro da cultura judaica grega. A mulher que estivesse com a cabeça descoberta era como se ela estivesse com a cabeça raspada, era como eles associavam. Vamos ver o verso 6 também agora. Portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Ou seja, se ela não usa o véu, que ela corte o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Então para a cultura judaica grega, era vergonhoso uma mulher sem véu. Era como se ela tivesse com a cabeça raspada. E por que isso? Por que essa vergonha? Vamos ler agora o verso 4, 1 Coríntios 11, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ou seja, o homem quando cobria a cabeça para orar, ele desonrava a própria cabeça. Ou seja, um outro costume cultural dentro da cultura. Para a gente conseguir entender, vamos ver agora o verso 7.
porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, porque por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Verso 3 agora. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça do homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, aqui a gente consegue compreender que são as posições diferentes. O homem, na cultura judaica, ele tinha o costume de cobrir a cabeça para orar. E a mulher, ela também tinha esse costume. Mas aqui a questão principal da questão do uso do véu era justamente a cultura, porque eles associavam a mulheres pagãs, insubmissas, com relação ao marido, com relação ao irmão mais velho, caso a mulher, o homem mais próximo à mulher fosse o irmão mais velho. Enfim, com relação ao pai, era uma questão de insubmissão quando a mulher não usava o véu. E as mulheres pagãs tinham esse costume. Então aqui novamente, para que não prejudicasse a pregação do evangelho, o apóstolo Paulo orientou que as mulheres em Corinto usassem o véu para não mostrar pelos costumes da época, pela cultura local, não mostrassem insubmissão ao marido, ou ao pai, ou ao irmão mais velho, porque isso daí era uma forma de prejudicar a pregação do evangelho, porque as pessoas que não conheciam o evangelho olhavam para aquilo e viam, nossa, mas não tem respeito ali. Aqui, sem querer nesses negócios de feminismo, de machismo, de não sei o que, a questão de submissão conforme a Bíblia orienta. E a gente pode conversar sobre isso em um outro estudo que não é o tema agora. Então, o ponto do véu aqui, orientado pelo apóstolo Paulo, é justamente pela questão cultural, para não prejudicar a pregação do evangelho. E o que a gente consegue tirar isso de lição para hoje? Para homens e mulheres, nós não devemos usar as nossas vestes, as nossas roupas, de forma que seja um escândalo onde nós vivemos, porque isso prejudica a pregação do evangelho. Então, você pegar um exemplo, não vou dar exemplos, mas os irmãos já sabem vestimentas que homens não deveriam usar e mulheres não deveriam usar. Vou dar um exemplo. Um homem usando aquela saia escocesa aqui no Brasil, culturalmente é um escândalo, porque saia não é uma coisa que o homem deveria usar. E esse tipo de escândalo prejudica a pregação do evangelho. E roupas de mulheres no geral, salto alto, saia, sei lá, todos esses tipos de coisa que são adornos femininos, um homem usar é uma coisa que seria um escândalo para a cultura local que vivemos e prejudica a pregação do evangelho. Usar a mesma saia escocesa na Escócia não teria problema nenhum, porque na cultura deles não é um problema, não é um escândalo. Não prejudicaria a pregação do evangelho ali. E a gente pode pegar qualquer outros exemplos, roupas indecentes que mostram mais do corpo do que deveriam. Esse tipo de roupa também deveria ser evitado, porque causa escândalo e prejudica a pregação do evangelho. Então o ponto aqui que Paulo está trazendo é: vamos tomar cuidado com aquilo que a gente usa, com o nosso comportamento, para evitar que isso afete a pregação do evangelho, para evitar que isso afete a aceitação das pessoas à mensagem. Como na cultura judaica, a mulher não cobrir a cabeça, judaica grega aqui, né? Lá em Corinto, não cobrir a cabeça era um sinal de insubmissão. Então ele diz, cubram a cabeça. E a gente vê que lá em Gênesis, cobrir a cabeça também era algo que as prostitutas faziam, as meretrizes. Então, cada um respeitando a sua cultura para que não prejudique a pregação do evangelho. É esse o ponto que Paulo está trazendo aqui. Espero ter respondido a pergunta do irmão Filomeno. E convido agora aos irmãos que, antes da oração, né, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você tem algum pedido de oração, deixa nos comentários também.
Eu vou estar lendo, vou estar orando, vou estar respondendo. E agora eu convido sim os irmãos a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua palavra, estudar e compreender a Tua vontade, Senhor. Pai querido, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie, para que não façamos nada que prejudique a pregação do Evangelho, Senhor amado. Pai querido, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.